Boa noite, pessoal. Vou entrando. Boa noite, boa noite. Essa lá não ficará gravada. Então, se você quiser participar, fique aqui. Mentalidade escassa versus mentalidade abundante. Aê! Vamos lá? Vamos conversar sobre isso? Como é ter uma mente abundante, como é uma mentalidade escassa, gente. Vamos lá, vamos entrando, essa live não vai ficar salva. Então, aproveitem o conteúdo quando estiver aqui, ok? Eu separei aqui pra vocês, eu coloquei lá nos stories hoje, que... Por que é tão difícil mudar, né, de uma mentalidade escassa para uma mentalidade abundante? Oi, Clarice. Gente, eu estou muito abundante hoje. Ganhei um café da Clarice, encontrei a Clarice na padaria e ganhei um café. Olha só, isso é abundância, gente. Isso é... Coisa linda, gratidão. Gente, então, por que eu acho interessante trazer esse tema? A mentalidade abundante, tá? E é um tema que eu estou começando a falar há pouco tempo, porque é um assunto que eu me apaixonei esse ano, né? Esse ano de 2022 foi um tema que a abundância e a prosperidade realmente me fez me apaixonar por esse tema. Comecei a estudar muito sobre isso, passei pelos meus próprios desafios, né? Com a minha mentalidade, e por isso eu fui atrás de aprender e estudar sobre isso. Então, me ajudem aí, dando coraçõezinhos, chamando os colegas pra cá, as pessoas pra cá, pra quem gosta desse tema de dinheiro inesperado, de ter uma mentalidade mais próspera, de não reclamar, de... Tudo isso tem a ver com prosperidade, tudo isso tem a ver com abundância, tá? Então, se vocês gostam do tema, chamem outras pessoas que gostam desse tema junto aqui com a gente, pra gente conversar. Porque trabalhar essa ideia da mentalidade é a minha paixão, né? Então, desde que eu comecei no Theta Healing lá em 2020, eu sempre fui com o objetivo de ter uma vida mais legal, né? Uma vida mais leve, uma vida mais equilibrada. E eu não sei se vocês já ouviram eu falar, mas pra mim, liberdade, né, passa por 4 aspectos. Quem aqui já me ouviu falar sobre os 4 aspectos da liberdade? Os 4 aspectos da liberdade, na minha opinião, tá? Se vocês discordarem, vocês descartem isso, porque é a opinião da Flávia, não tem estudo que fala sobre isso. É um pensamento meu, que pra gente ser livre, né? Pra gente ter liberdade, a gente precisa de amor próprio, autoconfiança, ser a gente mesmo em todos os lugares e dinheiro. Né? Então, são 4 pontos que a gente precisa ficar muito atentas. Se você gosta de você mesma, se você confia verdadeiramente em você, e aí a gente passa pelo posicionamento, se você é livre para ser você em todos os lugares, ou seja, você consegue ser quem você é quando você tá com a sua família, quando você tá com seus amigos, quando você está no seu trabalho, né? E também a parte do dinheiro. Porque sem dinheiro fica muito difícil você conseguir viver, né? Ser quem você é e quem você nasceu para ser. E tem uma frase do Bruno Gimenez que ele fala assim que Deus, a gente falar para Deus, Deus, eu estou pronta para viver tudo aquilo que eu vim para ser aqui na Terra. E aí, quando eu escutei isso pela primeira vez, eu falei, uau, será que eu estou pronta para viver tudo aquilo que eu acho, que eu poderia ter vindo ser aqui na Terra? E eu comecei a refletir que não estou preparada. E aí eu comecei a pensar, porque, por exemplo,
Eu tenho as minhas crenças limitantes. Vocês têm as crenças limitantes de vocês? Sobre medo de julgamento, medo de opinião das pessoas, o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar. Vocês têm essas questões ainda dentro de você? Percepção de que as pessoas vão julgar se você falar alguma determinada coisa, as pessoas vão olhar torto pra você se você começar a se sair, sobressair. Vocês ainda pensam sobre isso? Porque se você ainda pensa isso, talvez você não esteja pronta para viver tudo aquilo que Deus planejou para você. Porque tem uma frase da Havaiana que eu gosto muito, a Havaiana é a criadora do Theta Healing, que é assim: a jornada está escrita, o destino não. E o que ela quis dizer com isso, né? Ela quis dizer que todos nós, vamos passar por perrengues aqui nessa vida, né? Vocês conhecem essa palavra, perrengue? Nós vamos passar por perrengues, nós vamos passar por desafios. Isso, gente, vai me ajudando dando um coraçãozinho ali, para que as pessoas entendam que a live é importante e venham pra cá. Porque uma das coisas que acontece muito, as pessoas veem que não tem muita gente e saem, acham que o tema não é importante. Mas como diz a Dayana, minha fiel escudeira, muitas vezes eu trago conteúdo aqui que tem pó de ouro, né? Porque eu vou estudando, eu pago caro nos meus mentores e trago aqui para vocês uma pinceladinha do que eu tenho adquirido de conhecimento e eu não fico poupando, tá, gente? Se eu sinto vontade de falar, eu falo mesmo, não fico falando assim, esse conhecimento aqui eu paguei 10 mil reais pra ter ele, esse conhecimento aqui eu paguei mais 10. Não fico, tá? Então, às vezes tem pó de ouro aqui e vocês podem perder a oportunidade de receber uma coisa muito importante, muito transformadora na vida de vocês, tá? Então, bora lá. Vamos continuar aqui. E quando eu falo que a jornada... Tem mesmo. Quando eu digo que a jornada está escrita e o destino não, o que eu quero dizer com isso, né? O que a Havaiana quis dizer com isso? Todos nós vamos passar por fases, todos nós vamos passar por desafios na vida. E todos esses desafios têm o objetivo de fazer a gente evoluir. O quanto a gente evolui, o quanto a gente se desenvolve, o quanto a gente vai para frente, só cabe a nós mesmas. Então, por que determinadas pessoas ascendem muito e outras pessoas ficam estagnadas? Por que algumas pessoas têm mais facilidade de atingir alguns objetivos e outras pessoas têm mais dificuldade? Sistema de crenças. Algumas pessoas aprenderam a se liberar desse padrão de crenças e começaram a participar e perceber que elas têm uma possibilidade de ir mais adiante na vida. Quando você pensa sobre você, você acha que você tem uma mentalidade abundante ou uma mentalidade escassa? Responde aqui para mim nos comentários. Quando você pensa sobre você, sobre as coisas que você deseja, sobre o seu futuro, você acha que a sua mentalidade ela é de abundância ou de escassez? E depois que você me responder, eu vou falar para você a diferença entre uma e outra. Se você acha que você tem uma mentalidade de escassez ou uma mentalidade abundante. Porque muitas vezes a sua mentalidade de escassez faz com que você se impeça de viver grandes coisas. Talvez o comportamento da sua família até hoje esteja determinando como vai ser seus passos a partir de agora. Por quê? Porque se você tem medo de dar um passo, se você tem medo de progredir na vida, se você tem medo de que as coisas comecem a aparecer na sua vida e você não consiga ter controle daquilo tudo, a sua mentalidade... tô sempre lascada, Sempre que você coloca palavras na sua boca de escassez, faz com que a sua vida se torne cada vez mais escassa, tá? Então, o primeiro passo
que a gente precisa para sair de um ponto de escassez e ir para o ponto da abundância é mudar a nossa mentalidade. Eu estou nesse processo de cuidar da minha mente e pensar no meu eu ideal. Quem eu gostaria de ser, como eu gostaria de me comportar, como eu gostaria de ser. Então, tudo isso é uma parte de criação, né? O nosso cérebro, prestem atenção aqui, ó, o pó de ouro aqui, ó, o pó de ouro aqui, pó de ouro, o pó de ouro aqui. A nossa mente só é capaz de nos levar para onde nosso cérebro consegue imaginar. Então, se você não consegue falar em 3 segundos quais são as suas próximas 3 metas, significa que não está claro para você onde você deseja chegar. Então, não adianta você ter planos de ter uma linda casa, um lindo carro, uma bolsa maravilhosa, sendo que você não consegue em 3 segundos falar quais são as metas, quais são os passos que você vai fazer para atingir aquilo que você deseja. Sim, porque tudo precisa de um passo a passo, tudo depende da sua projeção e do seu desejo. Porque se você olha para algo e diz que não é para você, o seu cérebro nem vai se esforçar para te levar até lá. Porque as suas palavras, a forma do seu pensamento, os seus sentimentos em relação às coisas, vai fazer com que o seu comportamento, a partir disso, se limite. Então, aqui já fica uma chave bem importante para você entender por que você procrastina, por que você se sabota. Porque o seu cérebro não tem clareza de que você realmente quer aquilo. O seu cérebro não sabe que você quer aquilo. Porque se você pensa que quer algo e 2 segundos depois você fala, tô lascada, seu cérebro vai falar, realmente, nós estamos lascados, né? Então nem vamos tentar. Por que eu vou querer uma casa maior, um carro melhor, sendo que a gente já tá lascado mesmo? Então, qual é a diferença da mentalidade escassa da mentalidade abundante, tá? A mente escassa, ela está acostumada com a falta. Como assim? Quando você pensa, eu gostaria de ter 10 mil reais na minha conta. Hoje na sua conta tem 2 mil. Você começa a pensar assim, falta 8 para chegar a 10. Isso é uma mentalidade escassa. A mente abundante olharia para a mesma situação e falaria, já tenho 2. Vocês entendem a mudança bem pequena de mentalidade, mas que automaticamente já faz uma grande diferença na sua vida? Então tá, a mente escassa vai pensar, né? Você tem 2 mil e você gostaria de ter 10 mil na sua conta. Você vai falar assim, faltam 8. A mente abundante vai dizer para você, já temos 2. Sacaram a diferença? Então, quanto mais você pensar, a mente escassa, ela costuma a pensar mais no que perde do que ganha. Então, a mente escassa vai pensar, estragou minha roupa. E ela vai lembrar da traça que comeu a roupa, mas não vai lembrar que naquele mês ela comprou uma blusa nova. Entende? Então fica presa naquilo que ela deixou de ter, em vez de se preocupar e ter em mente aquilo que ela ganhou, aquilo que ela conquistou, aquilo que ela realmente já tem hoje, tá? Outra coisa que a mente escassa faz é se comparar demais com os outros. Então a mente escassa vai estar preocupada com o que o vizinho tá falando dela, do que a outra tá fazendo, o que estão dizendo sobre ela, ou o que não estão dizendo sobre ela, ou o que o outro está fazendo e ela não está. Em vez de dizer para si mesma que ela está sim fazendo algo positivo.
Ai, gente, que coisa linda, quantas pessoas aqui, gratidão, universo. Olha que mentalidade abundante, né? Então, aproveitem o momento de abundância e chamem outras pessoas para cá. Porque como eu disse um pouquinho antes, muitas vezes a aula aqui que eu estou dando, a aula que vocês estão recebendo tem pó de ouro, né? Tem informação aqui que vocês talvez teriam que ler 3, 4 livros para vocês obterem isso. Né? Então, eu estou trazendo aqui para vocês bem mastigadinho, bem bonitinho, para que vocês possam ter sim uma mentalidade abundante a partir de agora. Então, deem coraçãozinhos para as pessoas saberem que aqui tem coisa preciosa. Chamem pelo menos um colega e quem chamar alguém, me manda aqui um joinha aqui nos comentários para eu saber que você me ajudou. Porque isso também é mentalidade de abundância. Vocês sabiam? Que toda vez que eu peço para vocês chamarem outras pessoas para cá, você está dizendo para o seu cérebro, não me falta, eu posso passar para outras pessoas. Porque se eu compartilhar isso aqui, eu não fico sem. E aí você, além de me ajudar, né, você equilibra a nossa troca. Vocês entendem? O equilíbrio começa a rolar. Eu te dou algo precioso e você me dá algo precioso em troca, que é o aumento de pessoas aqui na live, aqui no meu Instagram, né? Para que a mensagem... Ah, muito bem, Dayana. Por isso que muitas vezes a mentalidade de escassez, ela precisa ser trabalhada. Sabe por quê, gente? Porque muitas pessoas acreditam que quando elas compartilham com o outro, a outra pessoa vai saber mais que ela, se desenvolver mais do que ela e ela vai ficar para trás. Vocês sabiam que o nosso cérebro pensa assim também? Então, quando a gente começa a compartilhar, quando a gente começa a auxiliar o outro sem essa expectativa de que como que vai acontecer, nós começamos a trabalhar o nosso cérebro e dizendo que nunca nos falta. Então, muitas vezes, a gente começou e foi criado na mentalidade da falta. Se você comer tudo agora, amanhã você não tem. Se você fizer isso tudo agora, se você pintar todo o seu livrinho agora, amanhã você não tem o livrinho para pintar. Então, muitas vezes a gente foi criado nessa mentalidade, e não porque tá errado, tá, gente? Mas é porque é uma mentalidade que é formada, que veio muito antes de nós. Isso é uma mentalidade que vem lá de antigamente, quando quem não plantava, não tinha. Quem não colhia, não tinha. E aí a gente começou a parar para perceber que todo mundo começou a pensar muito em concorrência. Todo mundo começou a pensar que se o outro abrir uma lojinha do lado da minha, eu vou ficar sem. Só que ninguém pensa em como eu posso contribuir mais, como eu posso ser mais e melhor, sem a ideia de que vai acabar, sem a ideia de que não tem, né? Porque, por exemplo, terapeuta, gente, tem bastante, não é mesmo? Como tem todas as outras profissões. E eu fiquei muito pensativa sobre isso, falando assim, tá, mas eu vou entrar numa profissão que tem uma galera aí, que tá há muito mais tempo do que eu. Mas eu pensei assim, se eu ajudar uma pessoa, pra mim vai ser o suficiente. E aí depois eu comecei ajudando 2, 3, 4, e de repente eu falei, opa, talvez algumas pessoas se conectem comigo. E hoje até agora há pouco eu recebi uma mensagem de uma menina que ela falou assim, nossa, como eu me conecto com você. E aí eu fiquei pensando, eu falei, sim, porque não importa que haja concorrência, existe eu.
Existe a minha história, o jeito que eu faço. E toda vez que a gente pensa que a gente pode servir o outro de alguma forma, é transbordar, tá? Então, quando você estiver na mentalidade que está faltando algo para você, eu quero que você se pergunte assim: universo, o que eu posso fazer agora para ser mais contribuição para os meus clientes, para minha família, para as pessoas ao meu redor? E quando a gente entra nessa mentalidade de ser contribuição, o universo começa a nos devolver as coisas. Tá? Então, como que a gente faz? A gente precisa entrar num movimento de que não há falta. E como que você entra num movimento de que não há falta? Porque assim, meus amores, prestem atenção no que eu vou falar aqui, ó. Ó o pó de ouro aqui, presta atenção. O seu cérebro tá pouco se lixando se você é feliz, se você é amada, se você é rica. Ele tá nem aí pra isso. O que ele quer saber é: tô viva? Calma aí, tô viva, né? Pele, osso. Tá com fome? É isso que o seu cérebro se importa. Com sobrevivência. O restante das coisas, somos nós, seres humanos, que precisamos trabalhar a nossa mentalidade para que a gente vá em busca disso. Então, o seu cérebro vai começar a contar umas mentirinhas pra você, tá bom? Como assim mentirinhas? Ele vai dizer pra você que não tem dinheiro suficiente. Ele vai falar pra você que não tem comida suficiente. Vai falar pra você que você precisa se superar, ser melhor que todo mundo. E aí ele vai ficar contando pra você que se você não fizer o que todo mundo tá fazendo, se você não for o que todo mundo é, se você não trabalhar de sol a sol, você não vai ter dinheiro e você vai morrer. Tá? E aí você vem me falar que o que você deseja é ser feliz, leve, abundante. Só que para você ser tudo isso, você precisa ensinar o seu cérebro que a abundância existe. E como que você, meu amor, vai fazer isso? Trabalhando suas crenças. Mostrando para o seu cérebro que você tem comida, que você tem trabalho, que você tem. E lembra daquele negócio lá dos 2.000 para os 10.000? Mostrar para ele que você já tem 2. Então, você já tem 2, você já tem 2 clientes, você já tem 2 dias na sua agenda cheio, você já tem 90% do valor que você precisa para pagar a conta. E não falta 10%. E não tenho 10 ainda. Não tenho 5 dias na agenda cheio. Entende? E quando a gente começa a agradecer ao pouco, quando a gente começa a agradecer aquilo que a gente já tem, a nossa mentalidade, o universo começa a nos mandar mais, tá? Por quê? Porque é muito importante vocês entenderem que existem 3 momentos na abundância, tá? 3 momentos que todo mundo passa para chegar à sensação de ser abundante. E como é? Quais são esses 3 passos? Primeiro passo, a gente precisa criar dinheiro no nível sobrevivência. Então é dinheiro para você sobreviver. O segundo passo de criação é o dinheiro pros sonhos. E o terceiro passo é o dinheiro pro transbordo. Como assim transbordo, Flávia? Como assim transbordar? Transbordar é quando você já tem o suficiente para você. Você já tem o suficiente para viver os seus sonhos. E aí você começa a transbordar na vida do outro. Só que ao mesmo tempo, se você já não começar a criar na sua mente que você tem o suficiente para os 3, você pode demorar muito tempo para chegar na vida ideal. Ai, Flávia, quem ficou confusa agora? Coloca eu aqui. Como assim eu vou viver os 3?
você começa a pensar o seguinte: se você tivesse dinheiro para sobreviver, para viver os sonhos e para transbordar, como seria a sua vida? O que você vestiria? Como você falaria? Como você se sentaria? Por exemplo, o meu eu dos sonhos, ele usa casaquinhos assim. Usa saias, usa mais vestidos. Então, quando eu saio da minha casa para comprar uma roupa, por mais simples que seja, eu não compro nada diferente do que o meu eu ideal vestiria. Entende? Tipo, eu não vou e compro uma blusinha só porque tá baratinha. Posso deixar de comprar por não ter dinheiro. Mas eu não vou comprar uma roupa que o meu eu ideal não usa. O meu eu ideal, ele faz bastante coisas em forma de retribuição, de caridade, de doação. Então, como eu não consigo ainda doar dinheiro, porque eu ainda não estou na fase de investir em mim, né, na minha profissão, na minha empresa, eu dou o tempo. Como que eu dou o tempo? Eu dou o tempo vindo aqui falar com vocês. Porque para eu estar aqui falando, fazendo lives para vocês, alguém precisa manter o meu salário, certo? Então, outras pessoas que fazem sessões, fazem cursos comigo, me permitem parar um tempo no meu dia para vir aqui falar com vocês. Então, eu estou transbordando. E aí, muitas pessoas acham que quando a pessoa vem falar na internet, quando ela vem contribuir de alguma forma, elas não percebem isso, não recebem isso como gratidão, entende? Porque para eu estar aqui falando, eu precisei estudar antes de vir aqui, certo? Eu estudei bastante. Só que ao mesmo tempo, essa live não vai ficar gravada. Então, quem tá aqui, tá recebendo. Quem não tá o quê? Perdendo. E aí a gente começa a dar gatilhos pro nosso cérebro de ganho. Então, vocês estão ganhando algo de graça. Não é de graça? Não! Não é de graça, porque vocês também estão me dando o tempo de vocês. Não existe nada de graça, nada que não exista equilíbrio de troca. Então, quando vocês me ouvem, vocês me retribuem com o tempo de vocês, com os comentários de vocês, com o coraçãozinho que vocês dão na tela, com compartilhar a live com outras pessoas. Então, tudo isso é movimento do fluxo da abundância, gente. Vocês conseguem perceber que tudo é um fluxo? E quando a gente sai da mentalidade da falta, da perda das coisas, a gente começa a olhar para entender que as coisas estão fluindo numa frequência. Então, por exemplo, em vez de você pensar que você está perdendo hora do seu dia, né, para estar aqui ouvindo essas informações, você começa a colocar dentro de você que você está ganhando conhecimento. E você poderia estar dormindo, assistindo um seriado, fazendo uma janta, fazendo outra coisa? Sim, poderia. E você resolveu parar aqui. E quando você resolve parar para ouvir algo que pode estar acrescentando na sua vida, você começa a entrar na ideia do ganho. Estou ganhando e não estou perdendo. Entendem? Quando vocês entram nessa ideia de estar ganhando algo, quando vocês entram na ideia de que vocês estão... tá vendo? Comecei a falar que poderia estar assistindo TV, o povo tudo foi embora. Foi tudo assistir Netflix. Mas é um ganho, tá? E quando é que eu comecei a criar essa mentalidade? Quero que vocês entendam como que funciona a criação de mentalidade que sai da escassez e entra na abundância, tá? Quando você
começa a investir em você, tá? Teve uma vez que eu comprei um curso, bem no começo da pandemia, do Wendel Carvalho. O curso se chamava Ciclo da Maestria, tá? Na época, as únicas coisas de autoconhecimento que eu fazia era comprar algum livro e deixar na minha prateleira. E eu lembro que eu fiz um investimento naquela época altíssimo. Nossa! Eu achava que eu tava pagando a fortuna. Exatos 12 parcelas de R$48. E aí, eu investi aquele dinheiro, aquelas 12 parcelas de R$48, com muita dor no meu coração. Porque eu achava que eu estava jogando dinheiro fora. Gastando dinheiro com algo que eu nem sabia se ia ser produtivo. Afinal, eu era do direito, estava fazendo um negócio sobre produtividade. E aí uma coisa que ele falou lá no meio do curso, que eu achei que me impactou demais, e eu quero que vocês percebam isso, que tudo que vocês ouvem é para impactar a vida de vocês. Tudo que você ouve é para você absorver uma informação. Porque se você não parar para ouvir, para obter informações, não vale a pena ouvir. Porque tudo que a gente faz tem que ser intencional, tá? Intenção de crescer, intenção de mudar, intenção de fazer uma transformação na sua vida. Então, voltando lá para a história que eu estava contando do meu altíssimo investimento que eu fiz no começo de 2020 no Wendel Carvalho, eu achava que eu estava perdendo dinheiro. Só que uma sacada daquele curso, olha as chaves virando aqui, eu ouvi ele falando assim, que se você não separa 10%, de 10 a 20% da sua renda mensal para reinvestir na sua educação e no seu crescimento, você está ficando estagnada. Você está se colocando no modo de estagnação. Então, quando você se pergunta por que é que você não cresce, por que você não progride, por que você não sai da mentalidade da escassez para a mentalidade da abundância, é porque você não investe de 10 a 20% da sua renda no seu crescimento pessoal. Porque, gente, se vocês não param para calcular a renda de vocês, vocês vão jogar todo o dinheiro de vocês na lata do lixo e não vão investir. Toda vez que você coloca em movimento de crescimento pessoal, você está se dando oportunidade de melhorar como pessoa, melhorar como funcionário, como trabalhador, como empresário, como empresária. Só que você tem que estar sempre destinando parte da sua renda ao seu crescimento. Esse eita da Giovana me faz suspeitar que talvez ela não está colocando esse valor investindo nela. Não é um valor alto, gente. Depende. Para onde você quer ir? Você tem ideia de para onde você quer ir? Saber para onde você quer ir também indica se a sua mente é escassa ou abundante. Porque muitas pessoas vão dizer para mim que usar de 10 a 20% do seu rendimento em crescimento pessoal é jogar dinheiro fora. Talvez sim. Se você não for intencional. Se você não colocar como intenção o seu crescimento, a sua valorização, o seu aumento de valor. E o seu aumento de valor é um valor pessoal, por isso que é investimento pessoal, né? E aí você não tem que pensar se outra pessoa vai te retribuir com aquilo. Porque se você pensa que você precisa de uma retribuição para isso, você está na mentalidade da escassez. Porque é como se eu só vou fazer isso
porque de alguma forma eu espero uma retribuição. E quando tudo que a gente faz esperando ter retribuição, a conta fica cara. Fica cara pro outro e fica cara para você. Então, toda vez que você entra num movimento de crescimento pessoal, de autovalorização, de autoinvestimento, você está crescendo o seu acervo pessoal e a sua evolução pessoal. Muitas pessoas não gastam nem 10 minutos do dia para ler um livro, por exemplo. E eu tô sempre lá batendo na tecla lá nos stories. 10 minutos de leitura por dia vai transformar a sua vida. E a mentalidade de escassez vai dizer: não tenho tempo. Não tenho 10 minutos no meu dia para ler. Não tem tempo para ler ou você não quer ler? E aí a gente entra na autorresponsabilidade. Então, para a gente sair da mentalidade escassa para uma mentalidade abundante, eu preciso trazer para mim a responsabilidade da vida que eu estou vivendo hoje. Quem é aqui que gosta desse termo autorresponsabilidade? Eu acredito que ninguém. Eu acho que ninguém gosta muito desse termo autorresponsabilidade. Por quê? Porque não dá para sentar e reclamar do colega. Não dá pra dizer que é o outro que acha meu serviço caro. Não dá pra dizer que a culpa é da minha mãe, que a culpa é do meu pai, que a culpa é do meu ancestral lá atrás. Lá o Joãozinho lá atrás, que jogou dinheiro da família fora ou que cometeu alguma coisa errada. Não tem como. Você precisa chamar pro eu. E aí é você dizer o que eu estou fazendo, o que eu faço, como eu transformo a minha vida. Ah, isso dói. Dói por quê? Porque é mais fácil e tem companhia, muita companhia quando a gente reclama. Então, quer arrumar um amigo? Começa a reclamar. Começa a reclamar. Reclama na fila do supermercado, reclama na fila do banco, reclama na fila lá do SUS, né, para uma consulta. Começa a reclamar. Nossa, mas você vai estar assim de amigo. Vai ter amigo pulando pelo... Dá pra montar um ônibus em 2 minutos com esses amigos. Agora, comece a falar dos seus sonhos. Comece a falar das suas realizações. Comece a dizer as coisas que você está conquistando. As pessoas não gostam de ouvir. Porque elas começam a se sentir menos. E aí, quando a gente para perceber isso, a gente entende porque é mais fácil ficar na mentalidade da escassez. Porque quando eu reclamo do que eu não tenho, a outra pessoa se solidariza comigo, ou a pessoa tá reclamando e eu me sinto melhor que ela, porque eu nem posso reclamar tanto, minha vida nem é tão ruim assim. Então, gente, parem para perceber o que é que vocês estão fazendo da vida de vocês que está levando vocês para o mais ou para o menos. Ir para o mais ou ir para o menos, tudo depende da sua mentalidade. Porque o mundo é abundante. Se você não enxerga o mundo como abundante, você precisa limpar os óculos das suas crenças. Eu até coloquei lá nos stories hoje um pedaço da jornada, né? Que eu tava falando que o mundo o normal para o ser humano é ser saudável, ser alegre, né? Ser feliz e ser próspero. Se você não é essas 3 coisas, você precisa limpar o seu sistema de crenças. Socorro, hein? Socorro! E a Havaiana fala muito disso, que enquanto você não tiver os seus olhos perfeitos, que você precise de óculos, que você não tenha a saúde completamente perfeita, você ainda tem crença para trabalhar. Se você não consegue realizar todos os seus sonhos, se você não consegue ter aquilo que você deseja de forma instantânea, você tem crença para trabalhar. Só que aí que tá. Você quer viver numa forma que você pode ir pro mais, ou você quer ficar no menos? E eu já te garanto, no menos você tem companhia.
No menos, você tá assim, ó, cheio de amigo, viu só? Tem pó de ouro aqui. Tem pó de ouro aqui, gente. No menos, vocês vão ficar assim, ó, um montão de amigos. Vocês vão ter tempo, vocês vão ter amigos, vocês vão conseguir ter tempo para ficar com as pernas pro ar. Só que para ir para uma mentalidade abundante, você precisa usar o seu tempo, que é escasso. O tempo sim é escasso. Esse sim acaba. Você tem que usar o seu tempo de uma forma mais sábia. Você tem que usar o seu tempo para levar você para onde você deseja ir. E o seu dinheiro precisa estar também investido nisso. O seu dinheiro também tem que estar relacionado com o seu processo de desenvolvimento. Vamos conversar. Todo mundo aqui quer ter uma mentalidade abundante, não é? Quem quer, coloca eu aqui nos comentários. Quem quer ter uma mentalidade abundante? Vai colocando aí eu ou vai dando coraçãozinho aí, porque eu quero saber. Temos 20 pessoas aqui. Quem das 21 pessoas? Quem daqui tem desejo de ter uma mentalidade abundante, ir para o mais, ser próspera, ser feliz, ter saúde? Todo mundo, né? Vamos lá. 2, 3, 4, 5. Quem mais? 6, 7, 8. Muito bem, galera. Vamos lá. 9, 10. Ó, já temos mais da metade. Ó, muito bem. Ótimo. Quem aqui tá disposta? Quem aqui tá disposta a investir de 10 a 20% do seu rendimento mensal por mês para ter essa mentalidade? Para criar isso na sua vida. Trocar alguns luxos, alguns prazeres imediatos, iFoods da vida, saídas de fim de semana. Quem estaria disposto a colocar de 10 a 20% do que você ganha todos os meses nisso? Porque não vai ser do dia para a noite que você vai criar isso. Você vai precisar ler livros sobre isso. Você vai precisar, talvez, de mentores para mudar isso. Você vai precisar colocar empenho da sua vida, do seu tempo nisso. Porque até hoje, você foi ensinada a pensar de uma forma pobre. Que falta, que não tem, que vai acabar a qualquer minuto. Vai ficar sem. Tanto que todos os pitches de venda que eles ensinam a gente fazer se você não tiver agora, você vai ficar sem. Está acabando as vagas. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele ainda só sabe participar das coisas, tomar decisões por 2 motivos. Medo de perder e medo de ficar de fora. E aí, até quando você vai ficar nesse movimento? Até quando? Porque lá atrás, quando eu fiz... Gente, se eu parar para fazer conta de quanto que eu investi nesses conhecimentos, nas coisas, nos cursos que eu fiz, eu não sei como que eu criei tanto dinheiro. E muitas vezes essa criação não é indolor. Às vezes você precisa pedir emprestado. Às vezes você precisa abaixar a crina, abaixar a cabeça, deixar de fazer muitas coisas que você quer, muitas coisas que você gosta, pensando no seu crescimento a longo prazo.
Porque se você pensar apenas no seu crescimento a curto prazo, é bem mais fácil ficar com 10 a 20% do seu dinheiro na sua conta, não é verdade? Só que esse dinheiro pode ser que lá no futuro te dê uma nova profissão, ou te dê uma ampliação de conhecimento, uma leveza, para que você possa dar passos maiores, arriscar um pouco mais. Porque eu tenho certeza que vocês têm medo de arriscar. Mas eu tenho certeza que se eu falar para você assim, ó, vamos arriscar aqui, você sozinha fazer um investimento, você vai falar, ah, não, mas você não vai junto? Ah, mas eu vou sozinha? E se der ruim? E se der errado? Porque quando eu saí do meu concurso, eu saí de um concurso público, tá, gente? E vim para essa área, eu vim para uma área totalmente sem garantias. Eu vim para um lugar totalmente zero garantias. E para mim hoje foi a melhor escolha que eu fiz. Só que eu ainda estou sempre no risco. Só que aí a gente passa a pensar e imaginar que a estabilidade, ela também é algo imaginário, né? Mesma coisa que o nosso sistema de crenças, que a gente pode mudar para o bem, a estabilidade, ela pode mudar para o ruim, não é mesmo? Porque, por exemplo, aposentadoria. Pode ser que amanhã venha um cara muito louco e acabe com isso. Talvez não nos próximos 10 anos. Mas eu fiz uma conta, quando eu resolvi sair do TJ, que faltava 30 anos para eu me aposentar. Na verdade, faltaria 33 naquela época, né? Que eu resolvi sair, fazer esse movimento de saída. Eu demorei 3 anos para conseguir sair, né? Então, isso é uma coisa que vocês precisam pensar. As coisas não vão acontecer do dia para a noite. Mas eu precisei lá atrás, naquele momento, começar a investir em mim, aumentar a minha capacidade de conhecimento, aumentar o meu nível de conhecimento e a segurança que eu tinha em mim para eu poder começar a tomar decisões. Então, que nem eu falei para vocês. Lembra quais são os 4 passos da liberdade que eu falei para vocês aqui no começo? Vou relembrar porque tem muita gente que entrou depois. 4 passos para a liberdade. Amor próprio, autoconfiança, ser você mesmo em todos os lugares e dinheiro. Então, o dinheiro é apenas um passo da liberdade e não todos eles. Porque se você tiver dinheiro e não tiver amor próprio, você vai jogar o dinheiro fora, vai gastar dinheiro com o que não precisa. Se você não tiver autoconfiança, você vai ter dinheiro, mas não vai conseguir se portar como uma pessoa confiante. Você não pode começar a querer agradar todo mundo e o dinheiro não vai ser suficiente para nada. Então, uma das coisas que todas as pessoas que trabalham com dinheiro, né, que trabalham sobre a mentalidade do dinheiro, a mentalidade da abundância, todos eles falam que dinheiro nunca é o problema. O problema é sempre o serzinho com dinheiro. Então, uma pessoa com dinheiro e uma pessoa pode ser pobre estando com dinheiro ou uma pessoa ter uma mentalidade rica temporariamente sem dinheiro. E isso a gente trabalha, a gente lê isso lá no livro Uma Mente Milionária. Vocês já sabem qual livro que é esse, Uma Mente Milionária? É um livro super pequenininho, que vale super a pena ler, que poucas pessoas gastam o tempo delas lendo. Por quê? Porque não tem paciência para ler um livro. Quantas pessoas eu ouço? Ai, minha vida tá assim, tá assada, eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu isso, mas eu aquilo outro. Que não tira 30 reais do bolso para comprar um livro. Que não faz 30 reais para comprar um livro. Porque quem quer ganhar dinheiro são crianças. Adulto faz dinheiro. Vocês sabiam dessa diferença? Olha o pó de ouro aqui de novo. Criança ganha dinheiro, adulto faz. E como adulto faz dinheiro? Com o trabalho. Seja
trocando hora pelo trabalho, seja trocando produto pelo trabalho. Mas o adulto faz o dinheiro, nunca ganha. Então, se você tem a mania de trabalhar para outra pessoa e dizer que você está ganhando dinheiro, você está cultivando a mentalidade infantil. E aí, quando a gente cultiva a mentalidade infantil, a gente fica cada vez mais sem dinheiro, cada vez nutrindo mais a nossa criança, cumprindo os caprichos dela, as coisas que ficou sem na infância, em vez de ir para a mentalidade adulta, que é a autorresponsabilidade, que é cuidar de si mesmo, que é fazer dinheiro, que é ser alegre por escolha. E, gente, esses 4 tópicos aqui da liberdade, dá pra gente ficar ano aqui conversando. Por isso que hoje o meu convite para você é olhar para suas contas e olhar para quanto você está disposta a investir por mês no seu crescimento pessoal. Quanto que você... Porque lá atrás, quando eu investi, né, aqueles R$48, aquelas 12 parcelas de R$48 no curso do Wendel Carvalho, porque eu não tive coragem de pagar os R$397 à vista, R$487, não lembro, enfim. À vista, eu paguei 48 em 12 parcelas de R$48. Uma sacada que eu tirei dali já me fez evoluir um monte. Porque no próxima vez eu investi R$1.487, que foi no curso de Theta Healing. Quando eu investi os R$1.487 no curso de Theta Healing, eu ganhei uma profissão. Na época, eu não sabia disso. Eu fiz porque lá no curso falava que eu poderia falar com meus anjos da guarda, porque falava que eu poderia manifestar uma vida diferente, porque eu poderia liberar meus ressentimentos, minhas mágoas. E na época, eu ainda era muito ressentida do meu ex-marido. Muito, mas muito assim... Mas muito, que eu acho que se eu visse ele, eu tinha um troço. De tanta mágoa que eu tinha. E hoje eu vejo e consigo agradecer. Porque se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não teria chegado aqui. Você entende como a gente começa a ir mudando a nossa mentalidade? Como a gente começa a colocar alguns pontinhos em cada lugar e mudando a forma que a gente pensa, a forma que a gente olha para as coisas. Então, talvez, né, uma coisa que eu gosto muito de falar é que a nossa alma sabe o caminho. A nossa alma sabe o caminho, ela sabe por onde ir. Ela sabe o que ela precisa passar, o que ela precisa desenvolver para que ela possa cumprir a jornada dela. Então a nossa alma, ela tem uma jornada. O destino cabe a nós. O nosso livre-arbítrio levar a gente até um destino diferente. E aí cabe a você escolher se você quer aprender com amor ou pela dor. Porque até hoje eu tenho certeza que você aprendeu basicamente pela dor. E sabe por que eu sei isso? Porque é o normal. Porque ninguém procura um desenvolvimento, uma melhoria, se não é pela dor. Por exemplo, você procura mudar a sua mentalidade de escassa para abundante porque você está com problema com dinheiro. Porque se você não tivesse com problema com dinheiro, você nem procuraria. Você estaria, sei lá, nas Bahamas se divertindo e talvez não usufruindo do conhecimento. Importante. Só que aí muitas vezes você fica preso nesse aprendizado pela dor e não consegue olhar que existem outras formas de evoluir, que existem outras formas de aprender. E por isso que eu falei para você que você precisa começar a refletir sobre isso. 10 a 20% do seu rendimento, até que um dia você talvez consiga colocar, sei lá, o valor de um salário inteiro investindo em você.
no seu conhecimento, no seu crescimento. Por quê? O Hélio Couto, não sei se vocês conhecem, mas ele fala muito sobre física quântica. Ele fala assim, porque a maioria das pessoas, em vez de pensar em evoluir o espírito, evoluir como pessoa, as pessoas estão atrás de casa, carro e roupa, e bolsa, sapato. Estão pensando em quando vai ser a próxima viagem, a próxima festa, mas não pensam em como elas vão evoluir como pessoa e como espírito. E aí o universo, que é muito mais esperto que a gente, nos coloca em situações desafiadoras para que a gente possa evoluir. E aí, enquanto você está em busca de casa, de carro, de bolsa, de maquiagem, sei lá o que você está atrás, o universo vem e te fala assim, ô filha, ó, você está precisando desenvolver a virtude da paciência. Então ela vai e te coloca um monte de desafio para você desenvolver a paciência. Ó, meu bem, tá na hora de aprender o que é receber. Então o universo vem e te joga um desafio para você aprender a receber ajuda, receber dinheiro, receber informação, receber o que quer que seja. Então, ao invés de você esperar as situações chegarem até você de uma forma que você precise obrigatoriamente evoluir, por que não começar a evoluir por amor? E no Theta Healing, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é subir no Criador e perguntar, Criador, qual é o desafio, esse desafio aqui? Qual é a virtude que eu preciso desenvolver? Porque nesse momento, todos nós estamos passando por desafios, não é verdade? Se você parar para pensar aí na sua casa, você tem um desafio, pelo menos um, hoje você tem. Só que todo desafio, se você pensar que todo desafio é para você desenvolver uma virtude, por que é que a gente não pode perguntar para o Criador qual é a virtude que a gente precisa desenvolver para que aquele desafio passe de uma forma mais leve, mais rápida, ao invés de ficar batendo a cabeça no desafio? Porque é aqui que tá o segredo, tá, gente? Tem pessoas que ela fica batendo no mesmo desafio. E aí que entra aquele... Sabe quando você diz assim, ciclo de repetição? Ah, mas eu já passei por esse desafio uma vez, estou passando de novo. Ah, mas eu já tive um relacionamento que aconteceu a mesma coisa. Ah, eu já tive um problema com dinheiro desse mesmo jeito há 1 ano atrás, estou de novo. E o que é que isso significa, coração de abóbora? Significa que você não aprendeu a lição. Aquilo que aquele desafio estava te mostrando, você não aprendeu. E aí, o universo vem, te traz novamente, para que você, agora, preste atenção. Aí, você, que é cabeça dura, continua sem querer aprender e evoluir. E aí, você fica assim, porque isso só acontece comigo. Porque Deus não me ama. Por que, Deus? Por que comigo? Eu sou uma pessoa que quer ser tão boa e essas coisas só acontecem comigo. Esse é o padrão da escassez e da mentalidade da vítima. Então você se pergunta, o que esse problema com dinheiro está querendo me ensinar? O que esse desafio com esse problema financeiro está querendo me ensinar? E aí você começa a evoluir, crescer, desenvolver, virar alguém muito melhor para você e para as pessoas ao seu redor, tá? Então, quando você pensar que você precisa se desenvolver, você vai se perguntar para Deus, Deus, qual é a virtude que eu preciso aprender aqui? E aí, para você sair da mentalidade da escassez para a mentalidade abundante, significa que você precisa aprender algo. E às vezes, são muitos algos, muitas coisas que são necessárias aprender para a gente sair da mentalidade da escassez para ir para a mentalidade da abundância. Primeira coisa é mudar a forma de falar.
Primeira coisa é a mudar a forma de falar, de pensar sobre isso. Só que aí você vai precisar entrar e fazer o seu próprio movimento. Ok? Gente, tô falando há 1 hora aqui. Jesus, segura essa mulher. Essa aula vai ficar gravada apenas para a comunidade das Joaninhas, que é a comunidade do Projete-se, né? Que é o meu curso online, que vai novamente ter inscrições abertas em setembro, tá? Agora, nesse momento, a gente tá com as inscrições abertas para o curso de Theta Healing, que é o curso que me ensinou a reprogramar a minha mente e me trazer até aqui, né? Que me ensinou todos os primeiros passos para mudar a minha mentalidade, mudar a forma que eu vejo o mundo, limpar as minhas lentes, para que eu pudesse sair daquele tempo, né, de pura escassez, de pura agonia, de puros ressentimentos e me trazer até aqui. Foi maravilhoso tudo que você trouxe. Ai, gratidão, Dai. Então, agora, nesse momento, estamos com as inscrições abertas do curso de Theta Healing, que vai acontecer no dia 26, 27 e 28 de agosto, aqui em Toledo, tá? O curso tem certificação internacional, tá? Eu sou uma instrutora oficial do Instituto Theta Healing, né? Uma certificação internacional, que você pode começar a reprogramar a sua mente para sair de uma mentalidade escassa para uma mentalidade abundante. Como? Mudando suas crenças. Eu ensino você a tirar uma crença negativa e colocar uma crença positiva dentro do seu sistema. E quando você muda o seu sistema, você não muda só você. Você muda você e todos os seus ancestrais, todas as pessoas que vieram depois de você. Por quê? Porque quando a gente trabalha o nosso sistema de crenças, a gente faz uma alteração no nosso DNA. E essa alteração... começa a falar demais, não pode falar demais. Sobre o curso de Theta Healing, tem que experimentar. Gente, tem que experienciar. O curso de Theta Healing é um curso pra gente viver ele, sabe? E você relembrar um conhecimento que tá escondido aí, esquecido dentro de você. Todo mundo que faz o curso de Theta Healing é porque aceita um chamado. É como se a alma falasse assim: eu preciso de mais. Eu preciso saber mais. Eu preciso conhecer mais. Qual é o conhecimento que a sua alma está buscando? Vocês sabem? Porque o curso de Theta Healing, ele é uma virada de chave. Você começa a perceber que o seu cérebro, que a sua mente é conectada com Deus e que a gente nunca esteve separado. E ao perceber isso, a gente começa a fazer coisas incríveis. Inclusive falar com os anjos. Não sei se vocês estavam aqui na live de sexta-feira, mas eu trouxe várias mensagens dos anjos da guarda para o pessoal, para sentir como é que é essa energia do Theta Healing. O Theta Healing, ele é um curso que você pode, depois do curso, aplicar em outras pessoas. Então, você pode aplicar em você, pode aplicar na sua família, ou pode se tornar terapeuta, que nem eu me tornei, tá? Mas não é obrigatório. Quando eu fui fazer o curso de Theta Healing, eu não tinha vontade nenhuma de me tornar terapeuta, tá, gente? Eu queria ser promotora de justiça na época. E eu fiz o curso porque eu era muito ansiosa e eu gostaria de trabalhar as minhas crenças sobre ansiedade para que eu pudesse fazer provas. Depois que eu conheci o Theta Healing, eu me apaixonei, percebi que eu poderia ajudar muitas pessoas com isso, com o que eu aprendia, com o que eu sabia. E eu acredito de verdade que eu me torno quem eu gostaria que o cargo tivesse me dado. Né? Então, quando eu queria ser promotora, né, fazer o concurso, eu achava que eu me tornando alguém, as pessoas parariam para me ouvir. Que daí eu poderia falar sobre mudança de comportamento, sobre mudança do mundo, porque eu sempre quis que o mundo se tornasse um lugar melhor, né?
Tanto que o nome do meu projeto é Meu Mundo Melhor. Só que eu percebi, depois que eu desisti de fazer o concurso, que eu poderia fazer o contrário. Eu poderia começar a falar e então me tornar alguém, né? Eu poderia começar a ajudar as pessoas para depois me tornar alguém. E depois eu fui descobrindo que nós somos quem somos, né? A gente não precisa se tornar nada, que a gente não precisa ser nada, a gente já é, né? Nós somos. E uma coisa para você refletir, que você não tem uma vida, você é a vida. Então, quando você pensar sobre as coisas que você tem ou as coisas que você não tem, lembra que todas as coisas, elas são emprestadas. Porque você, meu amor, é um ser eterno, de vida eterna, e que está passando por uma experiência aqui na Terra. E essa experiência aqui na Terra, o objetivo é evoluir e nos tornar alguém melhor. Para quem? Para nós mesmos. Então todo o resto, a sua casa, o seu carro, a sua roupa, tudo isso é emprestado para você aqui na Terra. Por isso que é tão importante você começar a pensar em evoluir e trazer conhecimento para sua alma. Porque é isso que fica. São as virtudes que você vai adquirir, o conhecimento que você adquirir, a sede que a sua alma tem de sabedoria, que vai ir junto com você. Porque a sua alma é eterna. Então aproveite a sua experiência aqui na Terra para aprender bastante, para usufruir bastante da sua alma, daquilo que ela deseja, daquilo que ela busca. Infelizmente, não vai ser em joguinho de celular, em videozinho de celular, em série da Netflix que você vai desenvolver a sua alma. Vai ser no dia a dia, aprendendo, lendo com mestres que vieram antes de você, que aprenderam antes que você sobre o que é ser vida, que você vai se desenvolver, que você vai crescer, que você vai se tornar alguém abundante. Porque prosperidade, gente, apenas um aspecto da prosperidade é dinheiro. Porque o restante é vida plena, vida com leveza, ter os seus sonhos realizados. Mas para ter sonhos realizados, você precisa saber quais são os seus sonhos, para então sim você ter dinheiro para concretizar essas coisas. Agora, se você tem muito medo de ficar sem dinheiro, sinto muito. Ele vai começar a correr de você. Porque tudo que a gente persegue, foge. Então, seja abundante, seja próspera, que o dinheiro vai ser algo natural para você. Então, quando você respira plenitude, leveza, falta de rancor, né? Ausência de rancor, ausência de ressentimentos, é que a plenitude e a prosperidade começa a transpor a sua vida, passar por você. Ok? Fez sentido para vocês? Gostaram da live de hoje? Quem gostou da live, quem ficou grata, em retribuição, eu gostaria que vocês colocassem lá no decreto do dia de hoje uma palavrinha que vocês, um aprendizado que vocês tiveram na live de hoje. E quando eu peço para vocês colocarem um aprendizado sobre a live de hoje, não é para mim, é para você. Porque lembra que eu falei que a gente precisa ser intencional quando a gente assiste algo, porque senão é gastar tempo? Então, na sua intencionalidade, o que você aprendeu hoje? O que você aprendeu? O que você vai levar dessa live? Porque eu trouxe muito conteúdo aqui, 1 hora, né? Conteúdo com pó de ouro, para que você pudesse sair daqui hoje melhor do que você entrou. Para que você
Saia daqui hoje sabendo um pouco mais o que é mente escassa e o que é mente abundante. Então, na sua intencionalidade, que eu tenho certeza que você colocou uma intenção, o que você aprendeu? Coloca pra mim lá no post, lá no último que tá o decreto do dia, porque eu tenho certeza que cada pessoa aqui vai levar um pedacinho diferente da live, né? É 1 hora, 20 pessoas, teve hora que tinha 25 pessoas aqui, e cada uma vai levar uma live diferente, né? Então eu espero vocês lá, espero também quem quer fazer a inscrição no curso de Theta Healing, ainda temos uma vaga, então corra, aproveite a oportunidade, porque senão só ano que vem o bonde vai passar e você vai perder essa oportunidade incrível. Incrível, né, Giovana, fazer o curso de Theta Healing. Beijo, gente. Até loguinho. Até a próxima live. Quarta-feira, 12h32, temos nosso quadro Mulheres Imperfeitas e Felizes, hein? Espero vocês lá. Beijos. Até logo.